Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus, Pai, Salvador, Criador, maravilhoso, Deus forte, conselheiro e Pai da eternidade, abençoe a sua vida, ouvinte. Abençoe a sua família, abençoe o Brasil, abençoe aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos lares. Tenha misericórdia e compaixão dos presos que estão atrás das grades. Que somente Deus, que tem poder para curar, libertar e salvar. E neste dia abençoado que o nosso Deus nos concede, eu quero levar até você, através deste aparelho, uma palavra da parte do Senhor que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 9 a seguir, que assim diz: Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Disse José no versículo 14: Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. É um versículo que nos chama a atenção, quando o próprio José diz para o copeiro: Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. É uma história verídica contida neste texto, que envolve José, o copeiro-chefe, e o padeiro-chefe, que ambos tiveram um sonho e contaram a José. Lembrando que José também era um sonhador e visionário, e o motivo de José estar preso foi por causa de uma calúnia agressiva, verbalmente, da parte da esposa de Potifar. Quando mesmo José estava administrando a casa de Potifar, e ali a esposa de Potifar tentou persuadi-lo para ir à cama, o mesmo José se recusou e deixou a vestimenta na mão da esposa de Potifar e correu. E ela o acusou de o ter molestado-a. E a história aqui diz que estava José preso com 2 prisioneiros na prisão. E ambos tiveram um sonho e pediram a José que o interpretasse. O copeiro-chefe disse: Em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na videira havia 3 ramos a brotar a videira. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. E disse José: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias, e em 3 dias Faraó vai reabilitá-lo e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Fale de mim
e me tire desta prisão. E assistindo tudo, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, contou-lhe o sonho a José e disse: E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. E assim, no 3º dia, Faraó reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. É um texto que revela que o ser humano pode se esquecer até mesmo daquele que o ajudou a chegar à posição em que se encontra. É mais fácil lembrar das discórdias, afrontas e inimizades que houve no passado, mas os momentos bons e felizes são esquecidos. É como diz um velho ditado: a bondade de alguém é esquecida como frases que são escritas na areia da praia, que logo vem a onda e apaga o que foi escrito. E a maldade é escrita com ponteiro de ferro na pedra, que fica gravado por décadas. Mas eu digo para os ouvintes, com Deus a coisa muda, é diferente. Ele não esquece de você. Ele lembra daqueles que lhe são fiéis. Ele mesmo cria situações para que os seus servos sejam lembrados e honrados perante ele. E os homens que estão em eminência, Deus abençoa o homem através do próprio homem. Deus usa pessoas para nos abençoar. Agora tem uma coisa, que Deus não se lembra. Não se pasme, não se atemorize, porque é verdade. E a Bíblia conta em Isaías 43, versículo 25. Assim diz: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Em Hebreus 8:12 diz também: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amados e ouvintes da palavra de Deus, recebam da parte de Deus o perdão e suas misericórdias, que se renovam a cada dia, e perdoem o seu irmão, para que juntos possam compartilhar com a mesma alegria na presença de Deus. Aleluia! E saiba que o nosso Deus se lembra dos seus. Assim está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Moisés escreveu: Então Deus se lembrou de Noé e da sua família. E em Gênesis 19, versículo 29 está escrito que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Amados, até dos parentes dos seus servos, Deus se lembra. Orem pelos seus familiares, orem pelos seus parentes, orem pelos seus amigos, porque Deus se lembra de você quando lembra também dos seus parentes para abençoá-los. E Deus lembrará deles e o livrará dos dias maus. E Deus
Aleluia! Quando faz uma aliança com você, ele se lembra. Assim aconteceu no Êxodo, quando Deus ouviu o gemido do povo hebreu no Egito, quando era escravizado. No capítulo 21 de Êxodo, versículo 24 e 25, diz a palavra do Senhor: lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e os livrou da escravidão. Oh, glória! Deus está libertando pessoas da escravidão e das garras do diabo, porque Deus lembra de você. Deus lembra de você. E em Lucas 12, versículos 6 e 7, o próprio Senhor Jesus disse que nem mesmo os pardais são esquecidos por Deus, quanto mais nós, os seres humanos, que valemos muito mais do que os pardais. Sendo assim, creia, meu querido, creia, minha querida, que você jamais passa despercebido ou despercebida diante de Deus. Ele jamais se esquece dos seus servos. O homem, a sociedade, o político, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos podem até esquecer de você, mas Deus sempre lembrou e sempre lembrará da sua existência. Aleluia! O homem ou a mulher pode ser esquecido pelo seu amigo, pode ser esquecida pela sua amiga, mas é lembrado por Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso amigo fiel. Não importa o momento que nós nos encontramos, ou na abundância, ou na necessidade, ou na escassez, ou na mesa farta, o Senhor Jesus sempre lembrará de você. É por isto que ele morreu na cruz, carregou aquela cruz pesada até o Gólgota, porque ele se sacrificou por mim e por você. Jesus te ama e não esquece de você. E que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém. Graças a Deus.